O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muito bem, nós estamos celebrando hoje a quarta-feira da 15ª semana do tempo comum. E hoje nós temos a graça de celebrar São Boaventura, um franciscano. Aquele que se assemelhou tanto ao propósito e ao carisma de Francisco, de São Francisco, que foi considerado como, pelos franciscanos, o segundo fundador, melhor dizendo, e pai. Ele seguiu muito a linha do conhecimento, passando ali por Santo Agostinho e tantas outras coisas. Mas, buscando todo esse conhecimento teológico, humanizando toda essa condição do ensinamento, em nenhum momento deixou de viver exatamente aquilo do qual nos falou Jesus no Evangelho que acabamos de ouvir. A busca da simplicidade, do fazer-se pequeno diante da grandeza de Deus. Porque, primeiro, é necessário a você, é necessário a todos nós, nos fazermos pequeno. Porque o pequeno também se torna humilde. O pequeno reconhece a grandeza de Deus. O pequeno, reconhecendo a grandeza de Deus, ele vai saber que ele precisa de Deus. É por isso que no início da nossa Santa Missa, justamente, nós somos convidados a refletir sobre buscar a verdadeira sabedoria que está em Deus. E é essa que nós devemos buscar. Isso não significa que nós devemos não buscar a sabedoria dos bancos acadêmicos, nada disso. Precisamos, é necessário. Não é? Mas saber que estas nos ajuda enquanto humanos deste mundo. Claro, para o nosso crescimento humano, para na ajuda do crescimento humano do outro, mas essa sabedoria humana é sempre para ser usada para o bem, a exemplo da própria sabedoria que vem de Deus. Por isso que todos nós que buscamos o conhecimento humano, devemos aplicá-lo para o bem, para a nossa edificação e para a edificação do outro, a exemplo da própria palavra de Deus. E aí então, diante de tudo isso, possamos ter 300 mil certificados pendurados na nossa parede. Mas desde que todos eles sirvam justamente para nos inspirar a buscar a verdadeira sabedoria, que é o próprio Deus e a sua palavra. Então não façamos que o conhecimento acadêmico nos impeça de buscar o conhecimento de Deus com toda a humildade e com toda a certeza que a busca desse conhecimento vai nos tornar mais humanos, a exemplo de São Boaventura, vai nos fazer ainda mais próximo do Senhor e vai nos ajudar, como dito, no nosso crescimento e no crescimento do outro. É por isso que Jesus vai dizer: eu te louvo, ó Pai, porque não revelaste isso aos sábios, aos entendidos, mas aos pequeninos. E aí volta a dizer: o pequeno é aquele que se faz humilde. O pequeno é aquele que reconhece que necessita de Deus. O pequeno é aquele que reconhece, necessitando de Deus, a própria grandeza de Deus. E às vezes
Aquele que se acha sábio torna-se arrogante, prepotente, presunçoso e se acha até mais que Deus. Então, clamemos a misericórdia de Deus, para que nunca caiamos neste grande perigo e possamos incorrer nesse erro, de achar por conta da nossa sabedoria humana, nós estamos acima do outro ou acima do próprio Deus. Isso nos leva à morte de nós mesmos, porque quando digo morte, não estou dizendo a morte física, não é? Mas porque nos fechamos em nós mesmos e nos leva a morrer para o próprio Deus, porque nos achamos autossuficientes. Como dito, clamemos a misericórdia de Deus, busquemos a sabedoria desse mundo para que nos faça viver cada vez mais próximo de Deus e buscando a sabedoria que vem de Deus. Que o Senhor nos sustente na sua graça, que Ele nos fortaleça e que realmente possamos nos fazer pobres, pequenos e humildes, buscando na palavra de Deus a nossa verdadeira sabedoria, reconhecendo a grandeza de Deus na certeza de que dele precisamos e sem ele nós nada somos e nada podemos. Que assim seja. Amém. E vamos elevar a Deus as nossas preces e os nossos pedidos. E peçamos ao Senhor que nos conceda a graça de, ao nos sustentar na fidelidade da fé, nos faça cada vez mais pobres, humildes e pequenos. E sejamos com a nossa vida, com o nosso coração e a nossa mente voltados para buscar a verdadeira sabedoria que vem dele.